Hoje o mercado da bola está recheado de surpresas, como é o caso de Lucas Paquetá no Botafogo e a saída de Caleri do São Paulo e muito mais. Se você acha que o Neymar vai para o Santos, deixa aquele like. Se você acha que o Neymar vai para o Flamengo, deixa um comentário. Nos bastidores do Corinthians segue a discussão de um novo treinador e, segundo fontes, já ofereceu salário milionário a um de seus alvos. Ramon Dias tem contrato até dezembro de 2025, mas, segundo a imprensa, deve ser demitido no fim da temporada. Em meio a isso, Luiz Castro segue em negociações com o Timão. O clube segue negociando com o português e fez uma proposta ao treinador. Fontes afirmam que após o técnico pedir um vencimento na casa de 3 milhões de reais por mês para assumir o clube do Corinthians, o clube recuou e apresentou uma contraproposta. De acordo com a fonte, o time está disposto a pagar um salário de 2 milhões mensais ao português, que se tornaria um dos técnicos mais bem pagos da história da equipe. A efeito de comparação, Ramon Dias, segundo o site da UOL, recebe cerca de 1 milhão de reais, o qual é dividido com seu filho Emiliano e o restante de sua comissão técnica. Porém, ainda existe a chance de Ramon Dias permanecer no Corinthians para 2025, principalmente caso não ocorra um acordo com Luiz Castro e o Timão consiga uma vaga na Libertadores. Outro jogador que pode deixar o Corinthians é Yuri Alberto. O Corinthians pode vender Yuri Alberto para a próxima temporada do futebol brasileiro. O atacante deu a volta por cima e se consolidou como um dos artilheiros do país de 2024. Assim, o jogador, que ainda é jovem, voltou ao radar do futebol europeu e deve ser vendido na próxima janela de transferência caso chegue uma proposta que agrade ambas as partes. Na última janela de transferência, o centroavante esteve perto de rumar ao Wolverhampton, mas as conversas não se concretizaram. Agora o futebol inglês novamente surge como possível destino, mas com novos interessados. Recentemente, equipes como Everton, West Ham e Newcastle demonstraram interesse. Porém, enquanto isso, o atleta segue totalmente focado na reta final do Brasileirão betano. O Flamengo superou a disputa com o Atlético Mineiro e fechou acordo verbal com nova contratação. O acordo verbal é com o lateral Gaston Martirena, destaque do Racing. No entanto, resta um acordo com o time argentino. A informação é de que o acordo seria de 5 temporadas. Gaston, que ainda interessa outros clubes do Brasil, está avaliado em cerca de 20 milhões de reais pelo clube finalista da Copa Sul-Americana. Mas como o acordo não está certo, o time argentino e o Galo ainda estão na jogada. O Flamengo trabalha com a ideia de intensificar a conversa após a decisão da competição continental para 2025. O time carioca pode perder 2 dos principais nomes da posição, Wesley e Varela. O jovem lateral direito vem se consolidando no time de Felipe Luiz e pode ser vendido ao futebol europeu em 2025. Clubes como Manchester United e Milan demonstraram interesse recentemente, por isso o Gaston seria essencial para o rubro-negro. No Palmeiras, tem lateral saído. O Verdão já definiu um dos nomes que não irão ficar no elenco para a disputa da próxima temporada, o lateral direito Mike. Mike, que por muitos anos foi contestado no clube, acabou conquistando seu espaço e chegou a ser considerado o melhor lateral direito da equipe. Todavia, em virtude de seu alto índice de lesões, o atleta deve ser negociado, deixando o Palmeiras com diversos títulos, incluindo o bicampeonato da Libertadores. E o São Paulo pode perder Caleri. Aos 31 anos, Jonathan Caleri vive um dos seus piores momentos com a camisa do São Paulo. Ídolo da equipe paulista, o centroavante vem apresentando uma drástica queda de números de gols e vem sendo criticado pela torcida. Principal referência ofensiva do time de Zubeldia, o argentino marcou apenas 2 gols nos últimos 3 meses e sequer é o artilheiro da equipe na temporada, está atrás de Luciano. Ainda assim, o jogador é bastante prestigiado no mercado sul-americano e vem recebendo sondagens para deixar o São Paulo no fim da temporada. O River Plate, por exemplo, é o mais novo interessado na sua aquisição. O time milionário decidiu entrar na disputa com o Boca Juniors pela contratação do veterano, que não descarta retornar ao seu país no futuro. Fontes informam que, em meio à iminente saída de Borja, que é alvo dos times do México e Estados Unidos, o River tem Caleri como um dos seus alvos para a função de camisa 9. Apesar disso, o clube entende que uma eventual contratação do jogador passa muito pela sua vontade, já que dificilmente o São Paulo irá se desfazer de um ídolo dessa forma. Ainda assim, o River Plate não descarta avançar por uma proposta para tirar Caleri do São Paulo no fim do ano, assim como pelo meio atacante Juliano Galo. Já no Botafogo, tem algo que está movimentando os bastidores do clube. Isso porque Lucas Paquetá pode acabar pintando no Botafogo em janeiro. O clube inglês busca negociá-lo para poder ter Igor Jesus como atacante na próxima janela de transferência. Os dirigentes chegaram a fazer uma oferta pela contratação do centroavante, mas as conversas não avançaram. A equipe britânica apresentou alguns valores que não agradaram os dirigentes do Glorioso. Para estreitar as negociações com o time carioca, fontes informam que eles planejam envolver Lucas Paquetá. Além do meio-campista, o clube ainda vê a possibilidade
possibilidade de pagar uma certa quantia em dinheiro. No entanto, para que a negociação possa ocorrer, o craque da seleção brasileira precisa dar um aval à diretoria do West Ham. Ele tem mantido uma boa forma no seu time, e somente uma ida para outro clube da Europa faria com que ele pensasse em deixar o plantel. No Vasco, Ryan pode deixar o clube, isso porque o Barcelona estaria interessado no jogador de apenas 18 anos. Ryan é considerado uma grande promessa do clube carioca, tendo subido ao elenco profissional na temporada passada. No entanto, apesar dos 30 jogos, o jogador ainda não vem atuando com tanta frequência. No Fluminense, a situação do colombiano John Arias aparenta estar bem longe de ser resolvida pela diretoria do Fluminense. O clube passa por um péssimo momento e corre sérios riscos de rebaixamento do Brasileirão Betano dessa temporada. Apesar disso, através de suas redes sociais oficiais, o ex-jogador e apresentador Craque Neto trouxe uma notícia surpreendente sobre John Arias. Segundo o próprio, o atleta possui acordo para jogar na equipe do Cruzeiro em 2025. Ainda não há informações a respeito de tempo contratual do atleta com o clube mineiro, e muito menos o qual valor a ser pago pela sua aquisição. Ele tem contrato com o Tricolor do Rio, válido até junho de 2026. Falando em Tricolor, o Tricolor gaúcho não irá contar com Renato Portaluppi na próxima temporada e já busca um substituto para o mesmo. Eles acreditam que Adenor seria uma boa opção, principalmente pela sua ligação com o time. Entretanto, eles também analisam outros alvos, e no primeiro momento não deve apresentar propostas ao comandante. Além dele, os nomes de Hernan Crespo, Demicheli, Luiz Castro e Voivoda aparecem no radar. O Corinthians também analisa uma investida pelo treinador devido à possibilidade da saída de Ramon Dias. No entanto, o técnico ainda não respondeu se irá ou não assumir o novo clube em 2025. E o Inter pode ter saído do atacante Lucas Alario, isso porque com a possível saída de Yuri Alberto do Corinthians, a equipe da capital paulista vai precisar de um bom atacante. Nos últimos dias, muito se especulou sobre uma possível troca que envolveria a ida de Pedro Raul ao Beira-Rio. Entretanto, a negociação acabou não se concretizando dessa maneira, porém, segundo fontes internas do time gaúcho, Alario segue sendo um desejo do Timão para 2025. Colorado, inclusive, irá avaliar as formas de negócios que serão propostas. E Neymar encerra rumores de onde vai jogar. Neymar Jr. é alvo do Barcelona, Santos, Inter de Milão, Flamengo. O craque está em fim de contrato com o Al-Hilal do futebol saudita. Após mais uma lesão, ele voltará a jogar apenas em 2025. Santos é o maior interessado na contratação de Neymar. Nessa quinta-feira surgiram informações de que o camisa 10 estaria priorizando voltar ao Peixe caso o Pitch voltar realmente ao país do futebol. Entretanto, segundo informações do Globo Esporte, a torcida santista terá que aguardar mais um pouco pela volta de Neymar, que deseja seguir atuando no futebol saudita no próximo ano. A chance do clube saudita rescindir o contrato com o Neymar, que vai até julho de 2025, é tratada pelo staff do atleta como improvável. Anteriormente, esse rumor ganhou força na mídia, após mais uma lesão do craque. Além disso, o camisa 10 não se vê atuando por clubes do futebol brasileiro neste momento da carreira. Um dos motivos que leva os fãs de Neymar a entender sobre a decisão de ficar no futebol saudita é o elevado salário de Neymar, acima do teto para qual qualquer clube do futebol brasileiro não consiga pagar. Neymar Jr. é o terceiro jogador mais bem pago do futebol mundial, ficando atrás apenas de Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr e do Benzema, que joga pelo Al-Ittihad, também da Arábia Saudita. Os vencimentos do brasileiro giram na casa de mais de 100 milhões de euros por temporada, cerca de 615 milhões de reais, na cotação atual. Não se imagine ele se desfazendo desse enorme contrato, não é? Na carreira, o craque brasileiro tem tudo para se tornar um dos jogadores com mais títulos oficiais em toda a história do futebol mundial. Aos 32 anos de idade, são incríveis 29 títulos conquistados. Se ficou até o final, já deixa aquele like para mim saber.